E aí, pessoal, novamente o professor Ricardo está aqui para mais uma aula do 8º ano, ok? Na nossa aula de hoje vamos continuar falando sobre o período regencial, tá certo? Nós, na última aula, explicamos, né, como é que começou esse período regencial, né, a questão da construção do Estado brasileiro, né? Alguns pontos importantes, né? E começamos a falar sobre as rebeliões regenciais, né? Que é o foco desse período regencial. Quando a gente estuda história, é falar sobre as grandes rebeliões que aconteceram, que serviram para consolidar, né, o nosso Estado e o nosso território. Hoje a aula, quando a gente vai falar sobre o período regencial, a gente só vai falar dessas rebeliões, tá bom? Então vamos lá prestar atenção, inclusive vamos falar da tal da balaiada, né? Olha lá, a habilidade continua a mesma, identificar, caracterizar e comparar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios do poder central, destacando a importância da balaiada no Piauí e Maranhão, aliás, Maranhão e Piauí, para os movimentos de rebelião nacional. Tá bom? Então hoje vamos falar dela, a balaiada, ok? Só retomando, né? Isso aí eu coloquei já na última aula, vamos só para refrescar aí a sua memória. Né? As rebeliões regenciais são revoltas, né, que estão relacionadas a essas questões: o alto custo de vida, o escravismo e o autoritarismo dos regentes. Então, geralmente, elas estão em torno dessas questões. Às vezes é só uma questão, às vezes são duas, às vezes são todas as questões, todas as três de uma vez, tá bom? Então, todas as rebeliões regenciais você vai perceber, quando você estiver estudando, aqui na minha explicação, você vai perceber que elas giram em torno desses 3 pontos: o alto custo de vida, o escravismo e o autoritarismo dos regentes, tá bom? Então, olha lá, enquanto as elites, aí tem duas diferenças. As elites provinciais, geralmente, entravam nessas rebeliões procurando mais autonomia para as províncias. Então, essa elite dessas províncias, elas estavam em busca do quê? Do poder local. Então, eles queriam ter mais autonomia, né, onde eles viviam. E aí o poder, como a gente fala assim, do autoritarismo dos regentes, que é o poder central, limitava demais as ações dessa elite nas províncias, né? Então aí é onde entra o conflito dessas elites, né? É porque eles não tinham essa autonomia onde eles viviam. E aí tem uma grande diferença, que é a diferença para a população mais simples, mais pobre, que no final das contas, né, as rebeliões para eles era uma forma de conseguir mais liberdade ou melhorar sua condição de vida mesmo, porque muitos viviam na miséria. Então tem duas concepções muito diferentes. Enquanto um buscava o poder, os outros mais simples buscavam só melhorar de vida mesmo, ter o que comer, né, sair da miséria, tá? Então vamos lá, nós vamos começar pela farroupilha hoje. Tá? Não vamos falar logo da balaiada, não. Vamos falar primeiro da farroupilha, que de todas essas rebeliões regenciais, ela foi a mais longa, né? De 1835 até 1845. Então é uma rebelião que dura 10 anos, uma década, né? O local, onde foi que ela aconteceu? Nas províncias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, lá no sul do nosso território. Vamos entender o contexto, né? Por que aconteceu essa farroupilha, né? Vamos lá. A base da economia da região sul, né, do nosso país, ela era a questão da criação de gado, né? A pecuária. Então, da pecuária se produzia, né, a carne, couro, sebo, graxa, né? Tudo o que era produzido ali era destinado ao mercado interno. Então, a produção dessa pecuária do sul do nosso país não era para vender para fora, né? Lá não era aquelas grandes fazendas, né, de cana-de-açúcar ou de café, não tinha nada disso. A questão lá era a criação de gado. E aí existia uma queixa
dos fazendeiros com relação aos impostos, que eram muito altos, que eram cobrados em cima desses produtos, que só visavam o mercado interno, não era para ser vendido, era só para o mercado interno. Então eles cobravam impostos muito altos. E ainda tinha a questão da concorrência com a produção do charque, né, que é essa carne salgada, que vinha do Uruguai e da Argentina, que eram os vizinhos ali da região sul, nossos vizinhos, né, da região sul do nosso território, né, Argentina e Uruguai. Então a carne que vinha desses países, quando entrava no nosso país, nas nossas fronteiras, entrava com um imposto muito menor do que era o imposto cobrado para a produção feita no nosso país, lá na região sul. Então isso era uma queixa dos fazendeiros, né, que criavam gado naquela região. Então aí já é primeira razão para o descontentamento, né? Então vamos lá, ó. Outra queixa era contra os presidentes da província, escolhidos pelo governo central. Aí você já vai bater lá naquela ideia que nós falamos, né? Do autoritarismo dos regentes, que impunham a escolha de quem ia liderar cada província, passando por cima vamos dizer assim, da autoridade local, né? Então, por que não colocar uma pessoa da própria província? Tem que vir uma pessoa de fora, ou uma pessoa escolhida pelo poder central, né? Então isso era uma queixa para eles, né? Por quê? Principalmente porque eles não atendiam aos interesses daquela elite local. Então quando eles vinham de fora, nomeados pelo governo central, eles não iam atender aos interesses, não entendiam os interesses daquela elite, tá bom? Então vamos lá, quem são, viu aí as duas razões, né? As lideranças desse movimento, que é a Farroupilha, foi basicamente, durante todo esse período, né, teve como liderança aí o Bento Gonçalves, né, o Davi Canabarro e o Giuseppe Garibaldi, né, são os três ali reunidos naquela pintura, tá? Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, eles que lideraram o movimento, tá? O Giuseppe Garibaldi, inclusive, era italiano, né? Ele chegou nessas províncias do sul fugindo das guerras lá, as guerras nacionais que aconteciam na Itália, né? E aí ele vem para o Brasil e acaba também se envolvendo, né, nesses conflitos, tá? E aí um detalhe muito importante, essa Farroupilha, ela acaba, né, no desenvolver da rebelião, do conflito, proclamando a República, né, Rio-Grandense e a República Juliana, em Santa Catarina. Então, tanto na província do Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, eles chegaram a proclamar uma república, né? Então, ali já é uma separação do nosso país, tá? Vamos lá, vamos entender qual foi o desfecho dessa Farroupilha. Aí, em virtude do prolongamento dos conflitos, né, foi o mais longo, a gente viu, as partes negociaram um acordo, né? Então, o governo central e as lideranças da Farroupilha chegaram a um acordo, né, por conta da extensão do conflito. E aí você vai perceber que nesse acordo, de fato, os rebeldes conseguiram muitas vitórias. Vamos lá ver, são 4 pontos importantes aí, ó. Os rio-grandenses podiam escolher o presidente da província, aí, ó. Era o que eles queriam. O governo autorizou, deu para eles atendeu essa exigência deles. O imposto sobre o charque estrangeiro seria de 25%, tá? Então, o charque que vinha de fora, né, o argentino e o uruguaio, passou a ficar com um imposto mais elevado do que o que era produzido, né, naquela região. Então, outro ponto atendido pelo governo. Os comandantes farroupilhas passavam ao exército brasileiro com os mesmos postos. Então aí, ó, outra vitória importante. Quem liderou essa rebelião passava ao exército com altos postos. Então esses não foram punidos, como a gente vai ver no restante nas demais rebeliões. Você vê que em todas, com exceção dessa, as lideranças foram punidas, né? Ou com prisão, ou com exílio, ou com a própria morte. E aqui não, olha só. Os escravos, no último ponto lá, os escravos que lutaram ao lado dos rebeldes foram libertados. Então os escravos também era muito comum nessas rebeliões, onde a população negra escravizada, ela
adentravam essas rebeliões, elas conseguiam a liberdade, né? Não era incomum, não. E aí os escravos que lutaram ao lado dos rebeldes foram libertados. Dessa forma, o Sul mantinha-se integrado ao Império. Olha aí, aquela questão lá da República, né? Quando eu disse para vocês, quando eles proclamam uma República, ali eles se separam do Brasil, né? E por conta desse acordo que é feito, o Sul integra novamente o território nacional, bom? E durou aí 10 anos para concluir essa farroupilha, né? O nome farroupilha, antigamente se dizia que era por conta que a maioria das lideranças usavam roupas, né, que eram, né, assim, que pareciam com trapos, e aí chamava de farroupilha por conta disso, né, que era a roupa simples, rasgada, mas não era. Farroupilha era o nome de um grupo político, né, muito forte naquela região, que era exatamente um grupo político radical, que gostava da ideia da república, tá bom? Por isso é chamada de farroupilha, não é por causa das roupas rasgadas não, tá bom? Então vamos lá, ó. Agora seguindo vamos subir para a Bahia, né? Saindo da farroupilha, vamos falar sobre a revolta dos malês, que aconteceu em 1835 também, ano turbulento esse de 1835. Aconteceu na Bahia, né? Como eu falei para vocês, a província da Bahia. O contexto, ó, os afrodescendentes, escravos ou libertos, eram explorados no trabalho, desprezados por sua cor e perseguidos por suas religiões. Tá certo? Então, na Bahia, onde a população negra era muito grande, existiam várias etnias. E aí, essa revolta dos malês gira em torno dessa questão da exploração do trabalho deles, né? Do desprezo pela cor deles, pela impossibilidade deles praticarem a religião deles, né? Que eram várias religiões, né? Então, tudo isso aí são motivos para essa revolta dos malês. Os participantes pertenciam, grande parte, a essa etnia Nagô, que era o nome dado aos Iorubás, né, na Bahia. Mas os principais líderes seguiam o culto malê, daí o nome da revolta, Revolta dos Malês ou Insurreição Malê, né, que é composta, essa etnia, né, eles tinham uma religião que mesclava, né, elementos que eram africanos e muçulmanos, tá? E aí, muito por conta disso, deles serem impossibilitados, né, de praticar a religião deles, né, os cultos, né, eles se revoltaram, né. Então, vamos lá, ó. As lideranças cabiam ao Pacífico Licutã, Arruna e o Manuel Calafate, eram as principais lideranças. Olha lá, os participantes dessa revolta, embora tivessem diferenças, eram motivados pela esperança de uma vida melhor, tá? Essa revolta não foi muito assim... rápida, né? Ela durou lá, a luta durou toda a madrugada, mas os rebeldes não conseguiram tomar o governo da Bahia como eles pretendiam e por fim à exploração e ao racismo, tá certo? Muito se temeu demais quando aconteceu essa insurreição malê, a revolta dos malês, de que acontecesse algo semelhante com o que aconteceu no Haiti, que nós já estudamos, né? Que era uma revolta de escravos, ex-escravos, e que eles tomaram poder, né? E tomando poder, eles expulsaram, perseguiram e mataram toda aquela elite branca que explorava o trabalho deles, né? Então se temia demais que isso acontecesse. E aí na Bahia teve essa insurreição, e aí por conta disso aumentou ainda mais o temor, né? De que pudesse acontecer algo muito maior, né? Porque a nossa população de escravizados africanos era imensa, tá bom? Então, olha lá, sufocada a rebelião, centenas de africanos libertos foram mandados de volta para a África. Professor, por que não mataram os escravos? Aqueles que não foram, acabaram morrendo, né, no conflito. Por que não se puniu com a morte? Porque eles eram escravos, eram propriedades, eles iam continuar trabalhando. Então, aí existe uma questão de você não vai pegar e destruir um bem que era seu, né? Que era a concepção que eles tinham, né? Então, alguns deles, principalmente essas lideranças e outros, eles foram mandados para fora, voltaram para a África, né? Mas voltaram para lá também nessa condição, uma condição de escravizado, tá? Vamos lá. Ainda na Bahia, olha aí, só 2 anos depois, vai ter a outra rebelião, que é chamada de Sabinada, né?
O nome Sabinada vem do que era o principal líder, que era um doutor Sabino, né? Era chamado de doutor Sabino, daí vem o nome Sabinada, porque ele foi a principal liderança, né? Aconteceu aí entre 1837 e 1838, a Sabinada também na Bahia, como eu disse, né? Então vamos entender aí o contexto, né? A população baiana se recusava a aceitar governantes impostos pelo Rio de Janeiro. Então aqui já tem uma questão mais elitista, né? E o recrutamento forçado dos baianos para lutarem contra os farroupilhas no sul. Muito importante também isso aí. Você vai perceber que algumas dessas rebeliões tinham esse questionamento. Muitas vezes a população era convocada de forma forçada a se juntar ao exército para lutar lá na Farroupilha. Tinham que ir lá para o sul. Aconteceu naquela Cabanada, que nós falamos na última aula, também. Então eles eram forçados a entrar no exército. Aqui, ó, Sabinada, na Bahia, também. Então eles eram convocados, era um recrutamento forçado, né? E aí o recrutamento forçado não era aquelas pessoas simplesinhas, pobres, não, que iam para esse exército. Eram pessoas que tinham uma condição razoável na província, mas eram forçados a adentrar o exército para combater lá na Farroupilha, no sul do país, tá? Então, lá, como eu falei, liderados pelo Dr. Sabino, né? Ele é que vai convocar o povo baiano a lutar. O Dr. Sabino era dono de alguns jornais, então ele fazia muito essa divulgação, né? Chamando o povo baiano, não vamos aceitar isso, que tenha um governante de fora, que nossa população tenha que ser obrigada a ir lutar lá no sul do país para resolver problemas que são de lá, né? Então tinha essa questão, né, ele usando os jornais para motivar o povo baiano a lutar, né? Então vamos aí para frente, ó. Os rebeldes tomaram o Forte de São Pedro, né, um dos mais importantes, e chegaram a proclamar lá a República, né, declarando a Bahia separada do Brasil, né? Então você vê, quando a gente fala de regência, a gente fala muito dessa questão da unidade territorial que é ameaçada com essas rebeliões. Se não fossem sufocadas essas rebeliões todas, a gente não estaria falando de um país só chamado Brasil, a gente estaria falando de vários países diferentes no território que é o Brasil. Porque você percebe que o sul se separa, transforma-se em uma república. Olha, a Bahia se declara separada do Brasil. Você vai ver que a região Nordeste também, lá no Pernambuco, já há tanto tempo que eles procuravam essa separação. Lá na Confederação do Equador, que nós tínhamos falado, até antes, né? Ainda em 1798, se eu não me engano, né? Teve uma insurreição também lá. E aí se proclamaram também separados do território. Então essa unidade territorial nossa, ela foi conquistada com muito derramamento de sangue, tá? O nosso território ele é assim porque se derramou muito sangue, né? Não é porque ninguém se revoltou, todo mundo aceitava tudo, não, tá? Então, olha lá, o governo regencial reagiu a essa separação, né? E pediu o auxílio dos senhores de engenho, né? Do recôncavo baiano. Então aí tem uma parte dessa elite baiana, que eram esses senhores de engenho, acabam se juntando ao governo central, aliando-se a ele para estabelecer novamente a Bahia ao território nacional, tá bom? Em Salvador, lá, as forças governistas incendiavam bairros inteiros para forçar os rebeldes a deixarem os esconderijos, ok? Então mais de 1.200 pessoas foram mortas, né? 3.000 foram presas, né? E as lideranças foram expulsas da Bahia. 3.000 foram presas. Não sei onde é que prenderam 3.000 pessoas naquele tempo, não, mas está dizendo aí que foram 3.000 que foram presas. Vamos ficar com essa dúvida aí na cabeça, né? Onde foi que se prendeu 3.000 pessoas? Minha Nossa Senhora. Naquele tempo a cadeia devia ser uma coisa tão pequenininha, né? Mas enfim, vamos para a balaiada? Então, tá vendo aí que não teve, com exceção até agora, com exceção da Farroupilha, né? Em que os rebeldes conseguiram conquistar muito, né? Muitas exigências do governo central, as outras todas, o povo entrou na ataca, foi expulso, foi preso, foi morto. Vamos para a balaiada, né? Que aconteceu nas províncias do Maranhão e do Piauí entre 1838 e 1841. Também era uma das rebeliões aí que duraram um tempinho a mais, né? 1838 e 1841. Né? Ela é uma rebelião que ela tem início no Maranhão, tá bom? E aí depois a gente pode até dividir ela em algumas fases, né?
Alguns autores dividem essa rebelião em algumas fases, né? Nas últimas fases dela, onde tem uma participação popular muito grande, inclusive de ex-escravos, né? Lutando pela liberdade, aí ela começa a adentrar o Piauí, entendeu? Por isso aí a gente coloca as duas províncias no contexto. Olha lá, os maranhenses acusavam os comerciantes portugueses pela alta dos preços dos alimentos e roupas, né? Então, a primeira razão aí da revolta dos maranhenses era com a questão dos comerciantes portugueses, que elevavam demais o preço, né, do alimento, dificultando as condições de vida dessas pessoas. Além disso aí, tinha a concorrência no mercado externo do algodão norte-americano. A produção maranhense de algodão era mais importante, abastecia a Inglaterra, abastecia a Europa, e de repente começa a ter essa concorrência com os Estados Unidos, que eu não sei se você já estudou, mas os Estados Unidos era a região sul daquelas 13 colônias, né, se produzia muito algodão. E aí esse algodão depois foi, né, exportado para a Inglaterra, e aí gerou essa concorrência com o algodão maranhense, tá? Além disso aí, ó, a opressão dos escravizados e a perda das terras dos pequenos proprietários. Aqui a gente pode dizer que englobou todos os motivos, né? Todas as razões dessa balaiada. Então, a questão da alta dos preços dos alimentos, a concorrência, né, que o algodão produzido no Maranhão sofreu com o algodão do norte-americano, né? A opressão dos escravizados e a perda das terras dos pequenos proprietários, tá bom? Também tem a questão lá uma questão política, né? Dos presidentes da província também serem escolhidos pelo governo central. Então também tem essa questão aí na balaiada. Olha lá, os altos impostos cobrados pelo governo regencial, né? São também motivos. A disputa política na província. Então, estão entendendo que aqui a gente está fazendo mais um resumo, né, dos principais pontos. Tá? Para você, porque são muitas rebeliões. Então aqui ainda vão ficar faltando. A gente vai encerrar aqui na balaiada, mas vai ficar faltando algumas outras, né? Que aconteceram em Pernambuco, né? Teve a revolta praieira, né? Então aconteceu uma no Rio de Janeiro, agora eu não consigo lembrar o nome, mas são durante esse contexto, desse período regencial, foram várias rebeliões, tá? Então aqui eu trouxe para vocês as mais relevantes, mais conhecidas, né? Para vocês terem uma ideia, mas ainda tiveram outras, né? Então, ó, volta aqui, ó, os motivos são os altos impostos cobrados pelo governo regencial, a disputa política na província, né? As condições de vida da população pobre, né? Tudo isso aí são motivos para ter estourado essa revolta da balaiada. O nome balaiada vem por conta de uma dessas lideranças, né? O Manuel Francisco dos Anjos, que é uma das lideranças, o Raimundo Gomes, o vaqueiro, o Cosme Bento das Chagas, que era um ex-escravo, né? Então, o Manuel Francisco dos Anjos, que era uma dessas lideranças, ele fazia o chamado balaio, que eram aqueles cestos, né? De palha, né? Que eles vendiam, né? E aquilo ali era chamado de balaio. Então, como ele era uma das principais lideranças, daí recebeu esse nome, balaiada, né? Porque tinham muitos comerciantes também, né? Como ele, que adentraram essa rebelião, tá bom? E aí o Raimundo Gomes, que era um vaqueiro também, uma pessoa simples, né? O Cosme Bento das Chagas, que era ex-escravo, tá? Então, olha lá, ó, no interior do Maranhão, né, liderados pelo vaqueiro Raimundo Gomes, bandos de desempregados, vaqueiros, quilombolas e indígenas tomavam as cidades. Várias cidades ali do interior, chegando a tomar até Caxias, que na época era a segunda maior cidade do Maranhão, perdendo só para a capital, que era São Luís. Então Caxias, que é aqui muito próximo de Teresina, ela era a segunda maior cidade e foi tomada pelos revoltosos, tá? Então aqui já existe uma preocupação muito grande com o desenrolar desse conflito, tá? Então, por conta dessa participação de pessoas mais simples, né? Você vê aí, tinha vaqueiros, né? Desempregados e quilombolas, né? Os escravos fugitivos, né? Que viviam nesses quilombos, indígenas. Então, como estava tomando um caráter muito popular, essa revolta, aí as elites começaram a se preocupar, né?
Olha lá, por exemplo, as elites que exigiam a substituição do presidente da província também era uma das causas dessa população mais simples, né? Só que aí, ó, tem outros. A questão da expulsão dos comerciantes portugueses é o que eles exigiam. O fim da escravidão. Então, alguns interesses são conflitantes entre a elite, o que desejava essa elite e o que desejava as pessoas mais simples. Então, alguns interesses vão entrar em conflito. Daí, essa elite acabar se voltando contra, né, essa população mais simples que estava na revolta. Então, ó, diante da força dos rebeldes, as elites da capital de São Luís se uniram, elas que estavam lá em conflito político, acabaram se unindo às forças do governo regencial para derrotar a rebelião, tá bom? Então é nesse contexto aí que já tinham adentrado também o nosso território piauiense, a província do Piauí. Muitos deles acabavam, depois que eles tomaram a cidade de Caxias, acabaram também indo para outras regiões, né, do nosso território, tá bom? Até a repressão, né, conseguir derrotar, as forças, né, do governo conseguirem derrotar esse movimento. Né? Foi uma repressão muito violenta, você está vendo aí, cerca de 11 mil balaios foram mortos e as principais lideranças foram exiladas ou mortas, tá bom? Vamos lá, ó. Resumão aqui, ó, repressão aos movimentos foram como? Todas as revoltas foram reprimidas, derrotadas pelo governo central. Teve a questão lá da Farroupilha que você viu que as lideranças conseguiram, através de um acordo, ter mais ganhos do que derrotas. Né? As punições aos rebeldes variou de acordo com sua origem social, não esqueça disso. As lideranças que pertenciam à elite não foram mortas, né? Às vezes foram exiladas ou tinham punições mais brandas. Quem era simples acabou sendo morto. As revoltas manifestaram interesses e reivindicações no momento de constituição do Estado brasileiro. Né? Falei sobre isso. E o governo central conseguiu afastar o risco de fragmentação do território, que é o mais importante. Eles mantiveram a unidade territorial. Com tantas revoltas era muito complicado. Chegou ao fim aí, de novo, Confúcio. Né? Aprender sem pensar é tempo perdido. Você precisa, para você conseguir aprender mesmo, você só aprende pensando. Sem você refletir, você não aprende nada, você só decora. Por isso que você esquece quando dá topada, viu? É isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.